Daremos início, a partir de agora, à segunda aula deste curso. E a partir dessa aula, eu sempre vou estar compartilhando com vocês a planilha que trabalhamos na aula anterior e a que iremos estar trabalhando na aula em questão. Então, por exemplo, nesta aula 2, eu estou compartilhando com vocês no mesmo arquivo a planilha da aula anterior, que no caso foi o boletim escolar já formatado, porque já concluímos o trabalho nela, e o mesmo arquivo, só que em outra página, assim como aprendemos na aula 1, só que outra página aqui, a planilha que iremos estar trabalhando. Ela ainda não está formatada porque vamos construir juntos a formatação dela. Então, quando vocês entrarem no Drive da aula em questão, por exemplo, da aula 2, vocês vão encontrar o seguinte arquivo. As aulas ainda não estão colocadas aqui, porque eu estou gravando o vídeo, depois vou editar para poder subir. Mas esse arquivo ele já se encontra. Vocês vão estar clicando nele para abrir. E vocês vão ter essa visão. Notem que, no primeiro momento, vocês não vão conseguir editar, porque a permissão de vocês é apenas de leitor. Então, vocês só conseguem visualizar os arquivos. Então, se vocês vêm aqui, o arquivo da aula 1, vocês não vão conseguir editar. Vocês podem até tentar, mas não dá. E se vier aqui na aula 2, a mesma coisa acontece. Vocês podem clicar onde quiser, mas vocês não conseguem editar. Para que vocês possam estar fazendo alterações na planilha, vocês vão vir aqui em Arquivo e vão aqui, ó, fazer uma cópia. E aí vai ter a cópia da aula 2, vocês podem renomear ou deixar assim mesmo, neste caso eu vou deixar. E vou estar aqui fazendo a cópia. O que isso acontece? Agora vocês fizeram uma cópia para vocês. E nesta cópia de vocês, vocês vão poder alterar como bem quiser. Então, observem que se vocês clicarem aqui, vocês já podem agora editar. Da mesma forma, se vocês virem aqui, ó, aula 02 dados, vocês também vão poder aplicar as formatações como bem quiser. Então, tá aí eu recomendo que não mexa nas formatações das aulas anteriores, deixe assim a título de conhecimento mesmo. E vocês foquem exclusivamente nesta aula. Eu recomendo, mas se vocês quiserem digitar, alterarem, sintam-se à vontade também, porque afinal de contas, se vocês perderem alguma informação, algum dado, vocês poderão sempre estar voltando lá no arquivo de novo, fazendo uma cópia de novo. Vamos fechar aqui. Vamos voltar no meu ambiente de trabalho. Então, antes de começarmos de fato o conteúdo desta aula, eu queria fazer uma revisão não, mas um adendo à aula passada, que faltou uma parte para eu explicar para vocês. Então, eu já vou estar explicando aqui nesta aula com os dados dessa planilha. Eu vou estar selecionando aqui essas notas aqui de história e observem o seguinte. Lembra que eu mostrei para vocês que tem essa função aqui? Que a gente pode adicionar, vou ver a soma, vou ver a média. Nós temos como ver descrições estatísticas, vamos dizer assim, breves, nesse ícone aqui embaixo que aparece. Então, observe, ao selecionar esta coluna aqui, eu obtive a soma desses números. Então, observe que somando esses valores aqui, eu tenho um total de 31. Se eu quiser saber mais informações, eu posso estar clicando em cima do valor lá, e vocês vão ver, ó, que vai me retornar a média. Então, a média da minha nota em história é 7,75. O valor mínimo que eu tirei em história foi 7. O valor máximo foi 9. A contagem de células aqui, célula selecionada é 4. E dessas células selecionadas, todas elas são números, certo? Vamos estar selecionando aqui essa segunda coluna. Observe que a soma, por sua vez, ela é 29,5, um pouco menor do que a de história. Se formos ver a média, ela também diminui. O valor mínimo, vejam que é alterado, muda, né? É de 5,1, em história o valor mínimo era 7. A nota máxima, ela também vai mudar, em história foi 9 e aqui é 9,5. A contagem de células selecionadas são 4 e todas as 4 elas são números. Aqui em português, vou selecionar inclusive o cabeçalho. A soma é 35, então observe que de todas as notas, a somatória maior foi da disciplina de língua portuguesa.
Vou vir aqui, clicar na seta para saber mais coisas. A média é 8,75. Valor mínimo é 7, valor máximo é 10. A contagem de células selecionadas são 5 e nessas 5 células, 4 são números. E é em cima destes números aqui que essa função está nos retornando estes valores, como por exemplo soma, média, valor máximo e mínimo. Pronto, isso foi o que faltou na outra aula. Agora, iremos para o conteúdo desta. Vamos clicar aqui em aula 2. Vamos trabalhar aqui. Aula passada aprendemos sobre as funções dessas ferramentas aqui, nesses ícones, essas funcionalidades, vamos assim dizer. E a partir desta aula estaremos aprendendo um pouco mais sobre estas opções aqui neste menu. Então, observe que nós temos aqui ajuda, extensões, ferramentas e cada menuzinho desse, ele abre uma janela de opções. Então, aqui, se nós viermos de ajuda, uma janela de opções. Extensões, a mesma coisa. Ferramentas, dados, formas e assim por diante. Por questões didáticas, vou estar começando a ensinar para vocês a partir de dados. Depois vamos formatar, inserir, ver, editar e arquivo. E somente depois é que vamos voltar para esta parte de ajuda, extensões e ferramentas. Eu acho interessante começarmos daqui primeiro, para depois vermos estas outras partes. Antes, eu vou passar uma informação aqui para vocês, que é em relação à maneira como tratamos os dados das nossas tabelas. Vai ser comum vocês escutarem as pessoas falarem, vamos formatar dados, vamos limpar os dados, vamos analisar esses dados, vamos classificar esses dados. E o porquê deles falarem dados e não informação ou alguma outra palavra é porque é o seguinte, a gente vê isso principalmente na área de análise de dados, mas quando você estiver trabalhando com tabelas, vocês vão estar, sim, analisando os dados, então é importante que vocês saibam o porquê de chamar dados e não informações ou alguma outra coisa. Então, observem só. Digamos que eu tenho um número 4. Vou digitar esse número 4 aqui. Esse 4, ele se encontra numa célula, certo? Assim como qualquer outro conteúdo que está nessas células aqui. Imagina que vocês têm essa data aqui, por exemplo, está copiando e colando aqui. Observem isso de maneira isolada, ou esse nome aqui, faculdade, de maneira isolada, certo? O que eu quero dizer com isso? Toda vez que vocês tiverem um valor qualquer, seja texto, seja data, seja um valor numérico, isolado em uma célula, esse dado, esse texto, ele ainda não é uma informação, ele é um dado. Quando vocês tiverem informação que ela está fora de contexto, que ela está isolada, que vocês ainda não sabem do que ela se trata, ela é chamada de dados. Então, ela não é informação, ela é um dado. Então, por exemplo, este 4 aqui só, ele pode me dizer várias coisas. Ele pode ser, sei lá, eu estou devendo R$4 a uma pessoa está me devendo R$4, falta R$4 para me atingir a minha meta. Sei lá, eu tenho 4 irmãos, ou eu fiquei em 4 disciplinas, e assim por diante. Esse 4 ele pode representar várias coisas. Assim como essa data aqui, por exemplo. Essa data poderia ser o dia em que eu comecei a namorar, o dia em que eu terminei o meu namoro, o dia que haverá uma festa, ou que, sei lá, algum evento aconteceu, o dia de uma prova. Então, observe que quando a informação, estou falando aqui informação, imaginem que ela está entre aspas, tá? Ela está isolada, que a gente não sabe ainda o que de fato ela quer dizer. A gente precisa que ela esteja em um contexto para entender ela. Enquanto que ela não tiver nenhum contexto compreensível, ela vai ser um dado. Então, quando estamos trabalhando com tabelas assim, cada célula dessa, ela vai conter um dado. Por que um dado? Porque aquela célula, por si só, ela não nos diz muita coisa. Então, por isso que a gente fala, vamos formatar os dados, vamos analisar esses dados, porque ainda não trabalhamos em cima deles, não sabemos o que eles querem dizer,
ou o que eles significam. Ainda estão fora de contexto e por estarem fora de contexto, a gente não saber muito sobre ele, a gente fala de dados e não informações, certo? Então, toda vez que eu estiver falando, vamos formatar os dados, vamos analisar os dados, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar em cima daqueles valores que estão isolados, que a gente não sabe muito bem o que estamos fazendo com ele. Por que é importante vocês saberem disso? Porque quando vocês trabalham com planilha, vocês estão fazendo isso. Vocês estão analisando os dados. Então, vamos analisar a partir de agora. Vou selecionar isso aqui tudo para apagar de uma vez. Pronto. Ó, então a gente temos aqui esse conjunto de dados, né, que formam uma tabela. A primeira coisa que eu vou fazer, observem que eu tenho aqui o cabeçalho, prazo, atividade, quer dizer, prazo, status, descrição e tipo. Vamos selecionar a partir de atividade, vamos acabar revisando um pouco de formatação da aula anterior. Então, vamos estar selecionando aqui. Eu vou deixar essa fonte verdana mesmo por enquanto. Eu vou aumentar o tamanho, tá um pouco mais destacado. Eu vou deixar em negrito. Vou deixar essa cor mesmo? Eu vou deixar. Não, vou deixar um cinza bem mais claro, só para a gente praticar um pouco. Vou deixar esse cinza aqui, certo? Pronto. E vou deixar no centro. Vou clicar aqui para ficar no centro. Ok. Agora, observe uma coisa. Vocês já sabem que isso aqui é uma coluna, né? Uma coluna está nomeada como atividade, prazo, status, descrição e tipo. Observem que embaixo desta primeira linha aqui, atividade, a gente tem um nome. Só que, aparentemente, ele está cortado. Então, vocês vejam aqui, ó, eu tentei ler. Preparar a pré pode ser uma apresentação, mas nós não conseguimos visualizar o restante da frase. O que nós vamos fazer? Olha, vocês podem estar vindo aqui, tá vendo, no meio de uma célula e outra. E, ó, observam que vai aparecer, o cursor do mouse, ele muda e vai aparecer isso daqui, ó. Como se fosse umas setas, né, para um lado e para o outro. Então, vamos dar um clique aqui. E olha o que vai acontecer. Dei 2 cliques, na verdade. Então, foi ajustada automaticamente a coluna para que todo o texto que tiver nela, ele consiga ser mostrado. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, nessa coluna aqui de status. Observem que pendente a gente consegue ler, conclusão a gente consegue ler, mas se virmos aqui, ó, em andamento, tá cortado. Então, para ajustar, nós vamos clicar aqui, ó, vamos posicionar o cursor do mouse na coluna que nós desejamos ajustar e vamos dar um clique aqui, um 2 clique e já vai ter ajustado. Vamos fazer isso nas demais colunas também. Descrição, novamente, eu dou um clique ou 2 cliques, observem que ficou grande, mas é porque realmente era para ajustar sobre todo o texto, tá vendo? Todo o texto que tiver aqui, para caber e ficar fácil de quem for visualizar. E essa tabela do tipo, acho que ela não vai fazer muita diferença, porque já dá para ver tudo que está escrito nela. Então, pronto. Sempre que vocês verem uma tabela e ver que parece que está cortado, elas ou outras, vocês podem simplesmente ficar dando um duplo clique na coluna que vocês desejam ajustar e automaticamente a planilha ela vai fazer esse ajuste para vocês. Dito isto, vamos fazer uma coisa aqui. Olha só. Vou ensinar aqui para vocês. Eu vou clicar aqui nessa barrinha de rolagem e vou descer um pouco para baixo, que é para vocês terem uma ideia aqui, ó. A gente tem nesta tabela 21 linhas. Observem que a última parte é aqui, tá? Suponhamos que eu queira selecionar toda esta tabela. O que nós vamos fazer? Algum atalho seria clicar aqui, ó. Uma vez que eu clico aqui, toda a tabela ela é selecionada. Mas o ruim de fazer isso é porque literalmente selecionando tudo. E às vezes nós não queremos que selecione absolutamente tudo, até mesmo aquelas células que não têm nenhum dado nela. Nós queremos apenas as células que têm dados, que neste caso, se for colunas, é somente nessa. E se for, eu vou fazer assim, olha, descer aqui. Então, assim, neste caso, nós não queremos a coluna F, por exemplo, que ela seja selecionada
porque não tem dado nela. Nós queremos até a coluna E e a linha 21, certo? Então, uma forma de estarmos fazendo isso, podemos fazer com o cursor do mouse, selecionando tudo, mas uma forma mais eficiente, que é o que eu sempre tento trazer aqui para vocês, porque vai ajudar muito na vida de vocês, principalmente em se tratando de grandes quantidades de dados. Fica um pouco complicado sair selecionando tudo, arrastando. Então, se encontrarmos maneiras mais efetivas de fazer isso, vai nos ajudar bastante a agilizar o nosso trabalho e se tornar menos cansativo. Olha, o que podemos fazer é o seguinte: se eu quero selecionar, digamos que eu tenho muitas colunas. Se eu tiver poucas colunas, eu posso simplesmente clicar e arrastar até a última coluna. Mas digamos que eu tenho 20, 30, não sei. Então, eu posso estar clicando aqui com a tecla Shift. Eu vou mostrar aqui a tecla Shift para vocês. Eu posso estar clicando aqui na tecla Shift e em seguida na tecla de espaço. Olhem o que acontece. Eu coloco aqui, ó, eu clico na linha que eu desejo selecionar ela toda, vou clicar em Shift e agora espaço. Olha, automaticamente todas as linhas elas foram selecionadas. Da mesma forma, digamos que eu quero selecionar todas as colunas, mas todas as colunas, eu quero selecionar todas as colunas que têm dados sobre elas. O que a gente pode fazer? É clicar em Ctrl. Está mostrando aqui para vocês, Ctrl essa tecla aqui e a tecla de espaço. Vamos dar uma olhada aqui. Qual é a coluna que eu desejo selecionar? Eu quero a coluna de prazo. Então, eu estou clicando aqui na coluna específica, não importa a linha, porque aqui nós vamos trabalhar com a coluna em si. Vamos clicar Ctrl e espaço. Observem. Toda essa coluna foi selecionada. Se vocês olharem aqui em cima, o intervalo que foi selecionado, olha, começou do B1, da célula B1. Lembram que eu ensinei para vocês, essa coluna é a coluna B. Ela inicia a seleção dela nesta primeira linha aqui, que é a coluna, que é a célula B1. E a seleção vai até a célula B20. Então, observem, foi selecionado exatamente todas a linha da coluna em que eu desejei. Vamos selecionar outra aqui. Olha, eu quero selecionar aqui a coluna descrição. Então, vou apertar em Ctrl, depois espaço. E agora foi selecionada toda esta coluna. Agora, se eu quisesse tanto as colunas quanto a linha, o que eu poderia fazer? Shift espaço, observe que já foi selecionado a linha. E agora Ctrl espaço. Observe que foi selecionado as colunas. E isso ajuda muito quando vocês forem formatar a tabela de vocês. Bem, eu vou selecionar tudo aqui e, ó, eu recomendo, fiquem brincando, tá? Então, assim, eu quero selecionar agora essa coluna. Vou clicar Ctrl espaço. Eu quero selecionar essa aqui de status. Ctrl espaço. Eu quero selecionar a linha 15 completa. Ó, Shift espaço. Fiquem brincando, a fim de ver que, realmente é assim que se aplica, certo? Eu vou selecionar tudo aqui, Shift espaço, Ctrl espaço, porque eu quero aplicar uma cor de fundo, só para diferenciar a cor do fundo da tabela em si, que nós estamos trabalhando ali onde contém os dados, da parte que não contém. Vou adicionar uma corzinha bem clara. Vou adicionar esse azulzinho, não sei. Vamos ver se fica legal. Se não ficar legal, eu removo. Não ficou legal não, né? Vou dar um Ctrl Z para desfazer a minha ação. Então, observe que muitas das coisas que eu estou fazendo aqui, a gente já aprendeu em aulas anteriores. O que nós estamos fazendo é apenas revisando. E é bom porque vocês aproveitam e praticam. Com tudo selecionado aqui, vou vir aqui de novo e vou colocar essa opçãozinha aqui em cima. Vocês podem colocar a opção que vocês quiserem, tá? Isso aqui eu tô deixando só para destacar um pouco a cor, porque fica melhor até de vocês visualizarem aí onde que a gente está trabalhando. Vamos começar agora a explorar um pouco dessa opção aqui de dados. Eu vim aqui, em dados, observe que abriu uma janela de opções. E a primeira opção que a gente tem aqui é classificar a página. Então, esse atalho aqui, muitas coisas, inclusive, que a gente vai ver nessas ferramentas, nesses menus aqui em cima, são funções
são funcionalidades que a gente já viu na primeira aula, na barra de tarefas. Por quê? Porque essa barra de tarefas, ela contém atalhos. Atalhos que são muito usados quando a gente está trabalhando na planilha. Então, assim, a gente vai acabar revendo, o que é ótimo aqui, no nosso caso, mas vocês vão ver, ó, tanto faz, se vocês querem classificar dados, se vocês classificam aqui, olha, criar um filtro, se vocês vêm em dados e clicam em criar filtro, ou em visualizar, ou adicionar, ou criar mesmo uma função, tanto faz vocês virem aqui na guia de dados, ou vocês virem aqui na barra de tarefas mesmo e ficarem procurando aqui. Ah, por exemplo, quero criar um filtro. Vocês podem criar clicando aqui. Eu quero criar uma visualização. Vocês podem visualizar aqui uma função e assim sucessivamente, certo? Como nós estamos trabalhando com a guia dados, então eu vou sempre estar vindo nela, que é para estar mostrando para vocês que a gente pode sim estar vindo por aqui também. Então vamos lá. Classificar página. Eu vou clicar primeiro nesta coluna aqui, a coluna que eu quero classificar, que é essa de status, deixa eu ver. Não vai ser de status, não. Deixa eu ver aqui. Vamos do prazo. Vamos de prazo aqui. Vamos que eu quero. Eu vou vir aqui, dados, agora, e eu quero classificar. Então, observem que eu vou classificar a página pela coluna B, e essa sugestão me deu porque é a célula que está selecionada pertence à coluna B. Então, como é que eu quero classificar esta coluna? De A a Z, ou de Z a A, de forma crescente ou decrescente? Observem aqui, primeiro, como é que estão os nossos dados. Vamos ver. Isso aqui tá uma data, só que tá a data inversa, né? Em vez de ser primeiro dia, o mês, o ano, tá o ano, o mês e o dia. Mas tudo bem. Então, começamos aqui no dia 15, aqui dia 20/9, então observe aqui. Depois temos, como é que é? Dia 20 do mês 10, dia 5 do mês 11, dia 10 do mês 11, e aí aparentemente, né? Aparentemente parece que está em ordem crescente, porque começa mês 9, depois 10, depois 11, e os dias também vão crescendo. Mas quando a gente chega aqui, por exemplo, nós vemos que volta para o mês 9. Então, não está tendo uma organização. Não está em ordem crescente ou decrescente, nem nada, nem tipo, está bagunçado mesmo. Foi bom a gente analisarmos isso para perceber a diferença que vai dar a partir de agora. Então, vamos lá. Eu quero classificar a página em ordem crescente. Então, vamos começar a acelerar da menor data até a maior. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Alguma coisa mudou. Inclusive, o cabeçalho. E isso foi bom ter acontecido porque vamos aprender um novo truque, uma nova funcionalidade aqui. Observe. Primeiro que mudou, né? Foi ajustado algumas coisas. Então, aqui, ó, o mês 9 se encontra no topo. Então, vocês vão ver os dias em ordem crescente, dia 10, 11, 15 e assim vai. Em seguida, vem o mês 10, 11 e 12, certo? Tudo certo, os dias e a data em ordem crescente. Porém, observem que o cabeçalho ele veio para baixo. Por que que isso aconteceu? Porque quando nós clicamos no botão de classificar, pedimos para classificar tudo que tiver naquela coluna. Não importa se é texto, se é data, se é número, pedimos para classificar tudo. E nessa ordem de classificação, o texto foi lá para baixo. Mas nós não queremos que isso aconteça, porque senão vai perder o texto, o cabeçalho, ele vai identificar o que aquela coluna ali representa. Se ele sair dali, podemos ficar perdidos. Então, é sempre bom que ele fique fixo lá no topo e seja classificado apenas as informações daquele cabeçalho, né? Os dados daquele cabeçalho. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou dar um Ctrl Z só para desfazer a ação e eu vou mostrar para vocês o jeito certo de o que fazer antes de aplicar a classificação, certo? Eu vou dar um Ctrl Z, desfazer a ação. E agora, observem. Eu vou selecionar aqui, clicar em uma célula desta primeira linha, desde que seja da primeira linha. Eu vou vir aqui nessa opção de ver e vou em congelar. Observem o que? Eu quero congelar uma linha, certo? Não é a coluna que eu quero congelar, eu tenho a opção de congelar a coluna também,
mas nesse exemplo eu quero congelar a linha. Observe o que vai acontecer. Surgiu como se fosse uma linha mais grossa aqui, ó, separando a primeira linha das demais. Isso significa que a linha de cima ela está congelada, agora ela está fixa. E se nós formos classificar uma coluna, ela não vai mais acontecer igual aconteceu da última vez que ela foi lá para o final. Vamos ver? Vamos classificar agora esse aqui, pendentes. Digamos que eu quero classificar, não pendentes, né? Eu quero classificar esta coluna aqui. Então, eu vou vir aqui em dados, classificar página, e eu quero classificar aqui a coluna C. Eu quero classificar, sei lá, em ordem crescente mesmo. Cliquei aqui. Observem, as linhas elas foram reorganizadas aqui, mas o cabeçalho ele continuou onde ele estava. Pronto. Feito isto, ó, classificação. Então, observe que primeiro aqui eu tenho as minhas linhas, né, que tem o status de conclusão, depois em andamento e, por fim, pendentes, por ordem crescente. Se eu quiser por ordem decrescente, posso estar selecionando também. Então, só para vocês verem como é que é, vou clicar aqui em uma célula da coluna que eu desejo classificar. Vou vir aqui em dados, classificar a página e agora, ó, coluna E, porque a célula que está selecionada da coluna E, vou classificar e dizer, vamos ver como é que vai ficar. Observe que foi reorganizado e agora tá vida pessoal, o V, depois vem o T, depois vem o F de faculdade. Pronto. Vamos ver aqui outra opção, a opção de criar filtro, já aprendemos, né? Vamos estar fazendo assim, ó, eu quero aplicar filtro a qualquer uma dessas colunas aqui. Eu vou estar clicando em Shift espaço, só que eu não quero selecionar esse daqui não, é aqui, ó. Em cima, Shift espaço nesta linha, certo? Ó, poderíamos vir aqui, que é um atalho, mas como estamos aprendendo esta guia aqui, então vamos vir nela. Vamos aqui em dados e vamos criar um filtro. Observem que agora, em todos os cabeçalhos aqui, nós temos esse íconezinho, representando que aqui pode... Aqui, o filtro, só não está aplicado ainda, mas tem a função do filtro. Vamos filtrar... já sei. Isso aqui é uma tabela de atividades, tá? Que eu tenho que realizar, aleatórias, geradas automaticamente, já de forma aleatória. E aí, algumas atividades, elas estão em andamento, outras já foram concluídas, algumas estão pendentes. Algumas são da minha vida pessoal, são do trabalho, da faculdade. Isso aqui foi só um exemplo que eu trouxe para ficar assim, mais intuitivo, conforme eu fosse explicando aqui as funcionalidades. Então, digamos que eu quero classificar nesta minha tabela as atividades que eu quero filtrar, quer dizer, pelas atividades em que estão pendentes e em andamento. Eu não quero ver as que estão concluídas, porque eu já concluí, então eu não me preocupo tanto. Eu quero somente aquelas que estão em andamento e as que estão pendentes. Então, vou vir aqui. Observe, estas aqui são as opções que eu tenho, conclusão, andamento pendente, vou limpar todas e vou selecionar somente andamento e pendente. Vou clicar em OK. Observem que aqui reduziu a quantidade de linhas e foi me retornado apenas aquelas atividades que eu ainda preciso concluir. Digamos que além disso, eu queria que aquelas que estão em andamento ou pendente da minha vida pessoal. Vamos dar uma olhada? Eu vou vir aqui e classificar, vou limpar e vou selecionar somente vida pessoal. Vou vir aqui, para de rolagem, clicar em OK. Observe, agora diminuiu ainda mais a quantidade de linhas. Eu tenho, dessa minha lista de 21 linhas, tá? Dessa minha tabela de 21 linhas, eu filtrei pelas atividades que eu ia preciso concluir na minha vida pessoal. Então, vejam como foi reduzido a minha tabela, a parte que eu consegui visualizar. E isso é muito interessante porque, digamos que vocês estão trabalhando com quaisquer tipos de dados, seja uma tabela de finanças, de organização de um evento, de alguma coisa, de saúde, não sei, do que vocês
quiserem trabalhar, do que vocês trabalharem no dia a dia de vocês. Vocês podem estar armazenando todas as informações desse evento, desta atividade, dessa tarefa que vocês precisam fazer. Vocês podem estar salvando tudo, depois classificando ali para vocês terem controle do trabalho de vocês. Então, por exemplo, coloquei tudo aqui e aí, olha, tenho algumas coisas que estão pendentes na minha vida pessoal. Que tipo de coisas são essas? Tenho que preparar um orçamento. Isso aqui foi bem aleatório que eu criei, tá? Então, vocês vão ver algumas coisinhas, não faz tanto sentido assim. Mas digamos que eu tenho que treinar a minha equipe na vida pessoal. Eu tenho que avaliar o desempenho, sei lá, do meu filho na escola. Eu tenho que concluir o projeto da minha saúde, projeto fitness. Eu tenho que organizar um evento, sei lá, o aniversário da minha prima, e assim sucessivamente, tá? Eu tenho até uma descrição aqui, porque se só pelo título eu não soubesse, teria uma descrição e saberia exatamente o que eu tenho de fazer.